Olá, amadas, bem-vindas ao dia 2 do nosso tempo de oração, Filhos no Altar. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o espírito de arrependimento. Nós precisamos realmente buscar o coração de Deus, para que haja arrependimento no coração dos nossos filhos, para que toda essa rebeldia, toda essa influência, né, do mal caia em nome de Jesus. Lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, a palavra vai nos dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, queridas, quando nós pensamos nos nossos filhos, né, nós queremos muito realmente assim que eles se convertam, que eles retornem, que eles voltem, que toda a rebeldia caia, que toda a rebelião, né, cesse. Mas nós precisamos entender que o arrependimento é uma obra do Espírito Santo e não do esforço humano. Nenhuma conversa, querida, nenhuma cobrança, nenhuma explicação produz mudança real se o coração dos nossos filhos não forem tocados por Deus. Então não adianta a gente querer enfiar, né, na cabeça deles o que diz a palavra. Não, nós precisamos orar para que realmente venha o espírito de arrependimento sobre a vida deles. Então o arrependimento, queridas, ele não nasce de pressão, né? Ele nasce de revelação. É quando o Espírito Santo ilumina uma área que antes estava endurecida, como nós falamos da vez passada, né? Nós falamos sobre o coração está endurecido. Então, quando o Espírito Santo ilumina essa área, ele expõe essas mentiras, ele mostra a verdade com tanta clareza que não é possível ignorar isso. Então, é por isso que pressionar um filho, queridas, costuma só gerar defesa, resistência e afastamento. Então, quando nós pressionamos, nós cobramos, nós ficamos na insistência, é isso que nós vamos conseguir. Mudanças forçadas, amadas, elas nascem do medo e da culpa, mas elas não duram, né? Porque elas não alcançam o coração. Então, eu conheço muitos filhos que às vezes estão tentando, porque os pais cobram tanto, porque os pais tiram o carro, tiram o videogame, tiram a mesada, né? Então, assim, é por medo, é por culpa. Né? Às vezes até mesmo por culpa, por medo de Deus, né? Por medo de ir para o inferno, então eles começam a agir, mudar, né? Mas isso não alcançou o coração. Agora, quando o Espírito Santo visita esses corações, o Espírito Santo quebra essas resistências internas. O Espírito Santo desmonta as justificativas. O Espírito Santo ele toca as feridas mais profundas. E ele desperta essa saudade no coração dos nossos filhos, a saudade da paz, da verdade, da presença de Deus, a saudade realmente assim de às vezes até mesmo assim do relacionamento, né, dos pais. Eles lembram assim de momentos da infância. Nossa, como eu queria voltar a ser criança, como eu queria, né, ter aquele relacionamento. Essa saudade volta no coração deles. Então, amadas, hoje, o nosso alvo hoje para nossa oração é o coração, porque é dele que fluem as decisões, os comportamentos, os caminhos. Então, quando Deus transforma o coração, a mudança externa acontece naturalmente. Então, o nosso foco hoje é arrependimento, o espírito de arrependimento. Nós precisamos clamar por isso. Como nós já falamos na aula passada, não é somente uma mudança de comportamento, mas é um espírito de arrependimento, porque é assim que Deus trabalha nos filhos. Deus trabalha também nos pais. Né? Quando nós estamos falando aqui de arrependimento, não é só para o coração dos nossos filhos, é para os nossos corações, como mães, como pais. Né? O arrependimento tem que vir para todos. A palavra diz: arrependei-vos e vos convertei-vos. Então, muitas vezes, a espera prolongada, né? Às vezes nós, como mães, estamos aqui orando há tanto tempo, estamos sofrendo há tanto tempo, e muitas vezes pode criar mágoa, pode criar frustração, pode criar, assim, muitas vezes cansaço, expectativas que vão se tornar rigidez na nossa vida. Às vezes, sem perceber, querida, nós nos fechamos antes mesmo dos nossos filhos tentarem voltar para casa, voltar para nós, voltar para o seio da família. E quando eu digo voltar para casa, não é uma questão de, de geograficamente. Às vezes eles estão dentro de casa, mas eles estão tão afastados, né, emocionalmente, que eles precisam voltar. Então é por isso que o Espírito Santo ele precisa curar essas dores antigas, ele precisa suavizar essas exigências, e ele precisa restaurar a esperança, tanto nos filhos quanto nos pais. Porque a restauração verdadeira, ela não nasce num ambiente de acusação, ela nasce num ambiente de misericórdia.
Jesus nunca chegou acusando, Jesus chegou trazendo misericórdia. Foi por isso que as pessoas se convertiam. Então o filho arrependido, ele volta vulnerável, ele volta ferido, ele volta confuso. E a acusação vai só afastá-lo mais, vai levá-lo de volta para aquele lugar. Então nós precisamos realmente de misericórdia, porque o amor reconstrói esse relacionamento, é o amor. Eu sei que às vezes quando a gente fala aqui, às vezes parece que nós estamos tão cansadas, e é por isso que precisamos de cura também, que às vezes é difícil essa misericórdia sobre as nossas vidas, mas é sobre isso que o Senhor está nos chamando nesse dia. Porque é somente assim que o arrependimento vai se tornar essa obra dupla de Deus, né? O coração transforma o coração do filho e prepara o coração dos pais para recebê-los com graça. Então nós precisamos clamar: Senhor, converte o meu coração. Senhor, que haja arrependimento em mim. Senhor, se houve palavras duras da minha parte, Senhor, me converte. Eu preciso me converter ao coração do meu filho. Eu preciso disso. Eu preciso receber o meu filho com graça. Sabe o que é graça, querido? É favor imerecido. Graça é justamente quando os nossos filhos não merecem. É quando você demonstra amor justamente quando eles estão sendo rebeldes. Porque é muito fácil amar um filho amoroso. É muito fácil amar um filho obediente. É muito fácil estar perto de um filho que é tranquilo, de um filho que só responde com sim. É muito fácil. Só que a graça, ela quer alcançar aqueles que não conseguem viver assim. Então, amor, graça, é sobre isso. É trazer o amor de Deus justamente nesses momentos que o filho não merece. Isso é graça. E é isso que nós precisamos no nosso coração. E para isso nós precisamos realmente, assim, ter atitudes, né, que mostrem isso no nosso dia a dia, ter atitudes que falem, né, do amor de Deus de forma prática, não apenas de forma teórica. Muitas vezes nós trazemos tanta acusação sobre os nossos filhos, e com isso nós só os afastamos mais. Então, ore nesse dia para que o espírito de arrependimento venha sobre a vida do teu filho, mas que venha também sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, hoje, queridas, como uma atitude prática do dia, eu quero desafiar você a escrever uma oração específica, entregando ao Senhor toda a rigidez, toda a mágoa, toda a decepção que você carrega em relação ao seu filho. Escreve isso. Às vezes a gente não tem coragem de falar, porque parece tão feio, né? É tão feio falar que eu tô decepcionada com meu filho, eu tô magoada, né? Porque parece assim que mãe não tem esse direito, né? Mãe e pai não tem direito de ficar triste com o filho. A gente tem que sempre perdoar. Mas às vezes nós somos humanos. E nós precisamos reconhecer isso, entregar isso para o Senhor. Sabe por quê? Essa prática de escrever, ela expõe esses sentimentos que muitas vezes nós guardamos em silêncio. As palavras que feriram, né, os limites que foram desrespeitados, as noites de preocupação, escreve tudo isso. Escreve, pede cura para Deus. Porque sem cura, essas dores, querida, vão transformar a nossa vida numa forma assim tão rígida que nós vamos começar a levantar muros no nosso relacionamento. E quando eu escrevo essa oração, eu tiro essas emoções do esconderijo e eu coloco isso diante da luz de Deus. Não é uma carta para você entregar para o teu filho, é uma carta de desabafo ao Senhor. Depois disso, querida, queime, ore isso entregando para o Senhor, rasgue, coloque no lixo, coloque na água, jogue na água como o Senhor joga no mar do esquecimento, joga isso na água para apagar. Comece a observar ali na água, assim, aquelas palavras sendo borradas, como se fosse realmente assim, o amor de Deus, a graça de Deus vindo sobre a tua vida, a cura de Deus vindo sobre a tua vida e desfazendo tudo isso. Então escreve essa carta, isso vai te ajudar muito, porque isso libera o teu coração, isso purifica realmente a tua intercessão, e isso vai abrir espaço para que Deus trate você e trate o seu filho. Então isso é muito mais do que escrever, é um ato de libertação emocional e espiritual. Essa é a tua atitude prática do dia de hoje. Eu quero que você faça isso em nome de Jesus. E que você também se faça aquelas perguntinhas que nós temos falado aqui, que nós vamos falar todos os dias, né? São perguntas que nós precisamos fazer, porque com isso nós internalizamos aquilo que estamos orando e aprendendo aqui do Senhor. Então nós precisamos nos perguntar: eu tenho dado espaço para Deus agir ou eu tenho tentado controlar tudo? Porque quando eu tento controlar tudo, queridas, eu não deixo Deus transformar. Eu não deixo Deus agir. Quando eu dou espaço para o Senhor agir, eu estou soltando toda a ansiedade. Eu estou parando em insistir em conversas que às vezes não são para agora.
E eu estou confiando que o Espírito Santo vai trabalhar em áreas que eu não consigo alcançar. Então a confiança abre esses caminhos. Então eu preciso entregar para Deus, eu preciso deixar Deus agir. Eu preciso ter uma frase que eu gosto muito que diz assim, que quando nós nos cansamos de falar de Deus para uma pessoa, é hora de nós falarmos desta pessoa para Deus. É sobre deixar de falar tanto e orar mais. Deixa de cobrar tanto e entrega mais. Tá bom? Segundo ponto, eu consigo imaginar meu filho verdadeiramente restaurado? Amadas, muitas vezes a restauração ela começa na visão espiritual dos pais. Se você ora, mas não consegue enxergar o seu filho transformado, a sua intercessão ela perde a força. Então Deus sempre nos pergunta: o que você é? Né? Ele perguntou para Jacó: o que você é? Né? Quem é você? Qual o teu nome? Então Deus sempre está perguntando, porque é a forma como nós nos vemos, né? Aquilo que nós nos vemos. E a partir daí Deus pode realmente assim mudar. Mas muitas vezes nós que já estamos aqui, estamos orando pelos nossos filhos, nós estamos tão feridas, né? Naquilo que estamos vendo, que não conseguimos ver o sobrenatural. Então, se eu realmente eu não consigo ver o meu filho restaurado devido a tantas coisas, se eu deixei de acreditar, eu preciso pedir para que Deus realmente traga esse arrependimento no meu coração. Porque quando eu faço isso, eu estou duvidando do poder de Deus. Eu estou duvidando que Deus possa agir, que Deus possa mudar. Eu estou me esquecendo de tantas histórias bíblicas, né? De um Gideão que era tão fraco e de repente se torna um guerreiro, de um Paulo que era perseguidor da igreja, de repente se torna o maior pregador, de um Naamã leproso, idólatra, que se converte ao Deus vivo, é curado, restaurado. Então, quando eu não consigo ver o meu filho restaurado, quando eu até oro, eu falo, eu até oro, mas de verdade, quando eu falo isso, eu estou duvidando do amor de Deus. Então, eu preciso de arrependimento, porque eu estou pecando contra o Senhor. Eu estou duvidando do poder de Deus. Em terceiro lugar, há algo em mim que também precisa de arrependimento? Então, assim, está muito ligada à segunda pergunta, né? Porque a restauração familiar, ela nunca acontece de um lado só. Se o meu filho está passando por algum processo, talvez, tá, queridas? Eu não estou pondo culpa em ninguém, porque eu sempre digo, muitas mulheres me procuram, e muitas delas falam, né? E realmente, assim, elas se sentem culpadas, e eu sempre tento mostrar que nem sempre a culpa está conosco, são escolhas dos nossos filhos. Porque quando nós paramos e nós olhamos para a vida de Adão, Adão estava no melhor lugar do mundo, o melhor pai do mundo, e ainda assim ele escolheu se afastar. Ele escolheu pecar. Então não tinha nada a ver com a paternidade, tinha a ver com a pessoa. Então eu estou fazendo essa pergunta aqui, querida, mas não é para te trazer culpa, não é para te trazer peso, é para realmente nós analisarmos a nossa vida. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai revelar para nós, né, que palavras duras, controle excessivo, falta de paciência, incredulidade, feridas que não foram tratadas, pode gerar, sim, essa rebeldia, pode gerar esses comportamentos nos nossos filhos. E isso precisa ter arrependimento. Porque o arrependimento, ele não diminui a autoridade, ele aumenta a autoridade. Às vezes a gente fica com medo, mas se eu admitir para o meu filho que eu estou errada, ele não vai mais me respeitar. Não, querido, é aí que ele vai te respeitar. É aí que ele vai te respeitar. Então o coração humilde atrai a graça que sustenta o lar. Então se pergunte se existe alguma coisa na tua vida que precisa de arrependimento e ore. Porque hoje a oração é sobre isso. É sobre orar, sobre arrependimento. Então, ore para que o Espírito Santo desperte consciência, suavize o nosso coração, gere arrependimento, não só na vida dos nossos filhos, mas na nossa também. Peça cura para as tuas emoções, peça força para esperar, mansidão realmente para reagir, peça sabedoria, peça paz para vencer toda ansiedade. Declare sobre a vida do teu filho que o Espírito Santo está tocando o coração dele, está preparando o caminho do retorno para casa, para o pai, para, né, para Deus, para a família, para a igreja, não importa para onde, para ele mesmo. Às vezes ele está perdido dele mesmo. Então declare sobre isso, em nome de Jesus. E quero te fazer um desafio, né? O jejum de hoje é um jejum parcial, onde você vai jejuar uma refeição. E consagre esse momento para clamar pelo coração do teu filho. Pode ser o café da manhã, o almoço, o jantar, ou às vezes um café da tarde que você não consegue ficar sem, né?
que ao fazer esse jejum e quando bater aquela fominha, que essa fome física te lembre que existe uma fome espiritual, que às vezes o teu filho, ou até mesmo você está passando por fome espiritual. Entregue essas áreas para o Senhor, entregue tudo isso, para que realmente a intervenção do Senhor venha. Transforma esse tempo, né, num altar de intercessão. Então é mais do que uma renúncia simples, mas ela é uma renúncia poderosa, porque fortalece o nosso espírito e intensifica a oração. Não é sobre passar fome, queridas. Eu já vi muitas pessoas, e eu também já fiz jejum de passar fome. Não é isso. É jejum de intencionalidade. Então, o tempo que você está jejuando, que você ore, que você declare, tire esse tempo para o Senhor. Não vai fazer outra coisa nesse tempo. Não vai guardar. Eu conheço pessoas que às vezes elas não almoçavam, mas elas guardavam o prato do almoço para depois das 2 horas da tarde. Faz diferença, não é sobre isso. Deus não quer isso de nós. Não quer isso. Deus quer realmente que nós tenhamos um coração ensinável. Então, que você possa fazer isso, em nome de Jesus. Amém, amadas? Glória a Deus. Vamos orar sobre a vida dos nossos filhos e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos colocar diante do Senhor, nesse dia, Pai, nessa hora, o coração do nosso filho. E nós reconhecemos, Pai, que somente a Tua presença, Pai, pode transformar aquilo que as nossas palavras, Senhor, não alcançam mais. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que sonda, Pai, as profundezas, Senhor, da alma. É o Senhor quem revela aquilo que está oculto. E é por isso, Senhor, que nesse dia nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha visitar agora as áreas mais escondidas do coração dos nossos filhos. Aquelas que foram endurecidas, Pai, por dores antigas, por confusão, por orgulho, por influências, Pai, muitas vezes contrárias à Tua vontade. Que a Tua luz, Pai, venha penetrar, Senhor, esses lugares de trevas, Pai, trazendo clareza, Pai, despertando consciência. Que o Senhor venha, Pai, através do Teu Espírito, Senhor, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha tocar profundamente, Pai, o interior dos nossos filhos, levando mesmo, Senhor, a revelação, Pai, da Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, que eles possam passar a enxergar, Deus, aquilo, Senhor, que eles ainda não estão vendo. Que eles possam, Senhor, ter a revelação, Senhor, do Teu querer para a vida deles. Que o Senhor possa, Senhor, fazê-lo, Senhor, perceber, Pai, a distância, Senhor, que os afastou do Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre eles, Deus, o quebrantamento, Senhor, que conduz ao arrependimento verdadeiro. Aquele que nasce, Senhor, do toque do Teu Espírito. Não da pressão humana, Pai, não da nossa pressão, Pai, em nome de Jesus. Que toda resistência, Pai, caia, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Que todo orgulho, Senhor, seja dissipado, Pai. Toda dureza de coração, Senhor, se transforme em sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, Pai, visita as memórias dele. Se existe, Senhor, rejeição, Pai, coloca aceitação. Se houve, Senhor, frustrações, Pai, que o Senhor venha trazer esperança, Pai. Se existem, Senhor, feridas emocionais, Pai, que a Tua cura, Senhor, entre nesses lugares. Onde houve, Pai, palavras de morte, planta agora, Senhor, a Tua palavra de vida, Deus. Tu és o Deus que sara os quebrantados de coração. O Senhor liga as suas feridas, Pai, é o que diz a Tua palavra. E nós cremos e declaramos isso, Pai. Então, que cada área emocional, Senhor, que foi marcada pela dor, seja envolvida agora pelo Teu bálsamo restaurador. Traz paz, Pai, onde havia inquietação. Traz verdade, Pai, onde havia mentiras. Que haja descanso, Pai, onde antes, Pai, havia peso. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, pela Tua verdade. Que ela entre como luz, Pai, que dissipa todo engano. Pai, em nome de Jesus, que se os nossos filhos, Deus, estão acreditando, Deus, que eles não precisam de ninguém, revela a eles, Pai, que Tu és o pastor, Pai, que os guia. Se ele acha, Pai, se ele acredita que ele não é amado, revela, Pai, a profundidade do Teu amor, Pai. Porque é a partir, Senhor, de entender o Teu amor que ele vai aceitar o nosso, Pai. Se ele acredita, Pai, que ele não tem mais jeito, Pai, mostra, Senhor, que o Senhor é Deus especialista, que o Senhor faz nova todas as coisas, Pai.
Que cada mentira, Senhor, que foi internalizada dentro deles, Pai, seja substituída, Pai, pela verdade do Evangelho. Porque somente a tua verdade, Pai, liberta, clareia, transforma. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos nesse dia, Senhor, para que, enquanto o Senhor trabalha neles, Pai, que o Senhor trabalhe em nós também. Nos cura, Pai. Tira toda a rigidez, Pai, que o tempo criou. Pai, cura, Senhor, toda a mágoa, Pai. Pai, muitas vezes, Senhor, a mágoa, Senhor, alimentou isso, Pai, através da espera, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Que toda a decepção, Senhor, que a luta gerou em nós, Pai, seja transformada agora em nome de Jesus. Nos ensine, Senhor, a esperar com fé, não com ansiedade. Tira do nosso coração, Pai, todo o controle que não é espiritual, toda palavra que fere, toda postura, Senhor, que cria distância. Nos dá, Senhor, um coração novo, Pai. Nos dá um coração capaz de amar, Senhor, sem pressionar, Pai. De acolher, Senhor, sem acusar. De corrigir, Pai, mas sem ferir. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor, as nossas emoções. Que nós não venhamos a desanimar, Senhor, durante esse processo, Pai, que muitas vezes, Pai, nós sabemos que é longo, mas aumenta a nossa fé. Para enxergar, Senhor, os nossos filhos, Senhor, restaurados. Antes mesmo, Senhor, que os nossos olhos vejam isso. Nos dá mansidão, Pai, para acolher. Nos dá autoridade para guerrear, Pai. Que as nossas palavras, Senhor, gerem vida, Pai. Que as nossas atitudes, Pai, construam pontes. Nos ensine, Pai, a cooperar com Teu Espírito Santo, Pai. A não tentar substituir a obra dele, Pai, com as forças das nossas mãos. Mas nós queremos apenas cooperar, Pai, em nome de Jesus. Prepara, Pai. Prepara o caminho de retorno. Endireita, Pai, veredas tortas, Pai. Derruba muralhas espirituais, Senhor. Fecha portas, Pai, que os afastam, Senhor, da Tua presença, que os afastam de nós. Fecha, Pai. E abre portas, Pai, que os conduzam à verdade. Que os nossos filhos, Pai, sintam saudade, Deus, da Tua presença. Saudade da paz, Pai. Saudade do lar, Pai. Saudade de quem eles são no Senhor. Que o coração deles, Pai, se mova, mesmo que devagar, Pai. Mesmo que em silêncio, Deus, na direção da restauração. Tu és o Deus, Pai, que chama pelo nome, que busca a ovelha perdida, Deus, e que celebra, Pai, cada volta. Nós queremos ser assim, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Nós cremos que o Teu Espírito Santo já está tocando o coração deles, já está preparando o terreno, já está despertando a consciência, movendo peças, Pai, espirituais que nós não estamos vendo. Mas nós cremos, Pai, que nenhum engano, Senhor, é forte demais. Nenhum orgulho é alto demais, Pai. Nenhuma confusão, Pai, é profunda demais para o Teu agir. Nós cremos, Senhor, que o coração dos nossos filhos está sendo alinhado com o Teu propósito. E nós cremos, Pai, em nome de Jesus, no retorno deles. E cremos que isso será profundo, Senhor, restaurador, transformador, Pai, em nome de Jesus. E é por isso que hoje, Senhor, nós te entregamos a direção, a paz, a restauração, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós te entregamos o controle, Pai. Que seja feito o Teu querer, Pai, porque o Teu querer é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Nos dá um novo coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Glória a Deus. Que o seu dia seja maravilhoso na presença do Pai. Continua crendo, continua declarando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Em nome de Jesus.